Gênesis, capítulo 19, verso 1 a seguir, nos diz assim: Ló recebe em sua casa 2 anjos. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma e Gomorra, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando o viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostou-se o rosto em terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós sabemos que Sodoma e Gomorra era a cidade da prostituição, a cidade da devassidão, a cidade de um povo que não temia a Deus, uma cidade idólatra, uma cidade que ninguém era de ninguém. E Ló habitava ali naquela cidade. E naquela noitinha, Deus enviou 2 anjos para ir até a Ló, para livrar Ló dali de Sodoma e Gomorra, porque ele ia destruir Sodoma e Gomorra como destruiu. Louvado seja Deus. O verso 4 do capítulo 19, quando os homens daquela cidade, velhos, moço, viu entrar aqueles 2 homens na casa de Ló, ficaram doidos, arrodearam a casa de Ló, porque queria pegar os homens, para usufruir dos homens, louvado seja Deus. Jó pediu por tudo que não fizesse nada, porque, louvado seja Deus, ele tinha 2 filhas virgens, que daria para eles, o verso 8 está aqui, mas eles não queriam nada, só queriam os homens. Disseram que aqueles homens eram estrangeiros e que foi morar ali na cidade para ser juiz, ou seja, para observar, para ver, tomar parte, essas coisas todas, e eles queriam de qualquer jeito aqueles homens. Então, nós vemos que o verso 10, os 2 anjos afastou Ló, mandou Ló entrar, louvado seja Deus, Ló entrou, e os anjos feriu de cegueira aos que estava desde o menor até, louvado seja Deus, o maior, e de modo que se cansaram a procurar a porta da casa de Ló e não encontraram. O verso 11, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então saiu Ló e falou, louvado seja Deus. Então, quando o verso 12 e o 13, então disseram aos homens a Ló. Isso já era a madrugada, né? Eles passaram a noite, já era a madrugada. O verso 12, eles aí perguntaram assim para Ló. Então, disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, genro de teus filhos, de tuas filhas? Quantos tem nesta cidade? Faz-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar. O 13, porquanto o seu clamor se tem aumentado, chegado à presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Então saiu Ló e falou o seu genro e o que estava para casar, louvado seja Deus, com a sua filha. Disse: Levanta-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E chamara, porém, que ele graciava dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que acontece? Um dos resultados da negligência de Ló verifica nos noivado inconveniente de suas filhas e a dureza do coração daqueles homens. Louvado seja Deus. Os genros de Ló estavam bem claros no fato de não terem feito nenhum caso da exaltação que ele dissera. Transparece aqui a probabilidade de que Ló tivesse vivido por muito tempo como qualquer deles, de modo que a sua mensagem lhes seria inútil. Eles não deram crédito
não deram ouvido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mensagem de Ló. Então, os anjos, louvado seja Deus, ao amanhecer o dia, pegou Ló, pegou sua esposa, as filhas pela mão para adiantar, correndo tal, e saiu, subiu com Ló para uma cidade pelo nome de, o verso 30. Subiu Ló da cidade, louvado seja Deus, de Zoar, e habitou num monte. Ele e suas duas filhas, porque receava permanecer em Zoar, e habitou em uma caverna com as suas duas filhas. Imagina, ele já estava frustrado do que tinha acontecido, do que tinha visto, tanta coisa, Sodoma e Gomorra. A cidade de Zoar, o nome Zoar quer dizer uma cidade pequena. Então era um lugar que não tinha gente. O verso 31, então a primogênita disse a mais nova: Nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo os costumes da terra. Vem, façamos beber vinho, deitamos com ele, conservamos descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, dera a beber vinho ao seu pai, entraram nele a primogênita e se deitou com ele, sem ele notar, nem quando ela se deitou e nem quando ela se levantou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois, o verso 34, no dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deita ontem à noite com o meu pai. Deitei-me ontem à noite com o meu pai. Louvado seja Deus. Demos-lhe bebida, vinho também. Louvado seja Deus. Esta noite entra, deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. 35. De novo, pois, dera aquela noite beber vinho ao seu pai e entrou a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse nem quando ela deitou e nem quando ela se levantou. E assim as duas filhas de Ló concebeu do seu próprio pai. O verso 37, a primogênita deu luz a um filho que ele chamou de Moabe, e é pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz a um filho que chamou de Ben-Ami, e é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 26, quando o anjo tirou Ló e a família disse: Não olhe para trás. Louvado seja o nome do Senhor. No 26, a mulher de Ló, ela olhou para trás e se tornou em uma estátua de sal, porque naquele momento o que nós pudemos ver, o grande livramento de Ló. Importante observar que a salvação de Ló foi devida à intercessão de Abraão, do capítulo 14, nos fala de Abraão recuperando por meio da espada. Louvado seja Deus, mediante a intercessão. A situação da mulher de Ló indica a dureza do coração, consequência da incredulidade. O verso 17, a frase olhar para trás, em hebraico, significa literalmente demorou-se demais. Nota-se os desejos relativos à luxaria, os bens que deixou para trás, mais forte do que o interesse que a salvação gratuitamente oferecida pelo Senhor lhe podia despertar. A mulher de Ló é tomada pelo Senhor Jesus como exemplo para advertir-nos quanto à época da sua volta. Louvado seja Deus. Vê Lucas 17, 28 e 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que acontece. Ló e Abraão tiveram desentenderam um com o outro, né?
Ló criou o olho naquela